Conexão Saúde, apoio cultural, Clínica Informa, estética e emagrecimento. Mais um Conexão Saúde no ar, um programa dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Apresenta altos percentuais de cura, se for detectado precocemente. Quem nos ajuda hoje sobre esse assunto é o oncologista de Matão, Dr. Claudinei Silva. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, no nosso estúdio. É sempre uma alegria tê-lo de volta, porque o senhor já é o nosso consultor aqui dessa área. E como que o senhor enxerga essa representatividade desse câncer, né? Primeiramente, obrigado novamente pela oportunidade de estar conversando um assunto tão importante, né? Realmente o câncer de pele representa praticamente 1/3 dos cânceres que nós temos no corpo. A incidência e a prevalência é muito grande. E isso é praticamente o dia a dia, né, do oncologista, do oncocirurgião. Nós temos um índice de cada 100 mil habitantes, por exemplo, chega a ser um índice de 50 a 60 no Brasil. Isso varia um pouco de região, mas a média é essa, de cada 100 mil habitantes você tem 50 a 60 casos novos ano. E essa incidência é no mundo, não é só no Brasil. Chega na Austrália a ter praticamente 700 casos para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, no mundo bastante, todo, no né? mundo todo. Depende muito também, né, Priscila? Depende, nós vamos falar dessa incidência, mas nós temos que dividir isso. Claro. Porque nós temos 3 tipos, basicamente, que a gente vai mostrar depois na figura, 3 tipos básicos de câncer de pele. Nós temos o mais frequente, que chega a ser acima de 80%, que é o basocelular, é o mais comum. E depois nós temos o espinocelular, que é o menos comum, e o melanoma, que é o mais raro, mas do contrário, ele é extremamente agressivo, né? É o pior deles, as pintas pretas aí que você estava comentando. Perfeito. E doutor Claudinei, vamos falar um pouco dos fatores de risco. Por que existe essa representatividade alta? Quais são os fatores de risco? É só o sol em excesso? Exato. As pessoas não se cuidam? Nós temos que dividir os tipos também. O melanoma, ele está relacionado mais com o fator familiar genético, ou das pintas pretas. O basocelular, o espinocelular, ele tem um fundo genético também, mas ele eminentemente ele está relacionado com o sol. Então, um grande vilão do câncer de pele é, sem dúvida, o sol. E você tem também a idade. A idade é um fator, por quê? Porque nós sabemos que o câncer de pele está relacionado com é um efeito cumulativo. Entendeu? Não é um sol que você toma de uma vez que você vai desenvolver um câncer de pele. Não, você aumenta muito o risco. Mas só que é esse efeito cumulativo. É gradativamente. Vamos dar um exemplo para você entender bem, né? Você fala assim, puxa, mas vamos usar, eu uso filtro solar e ao mesmo tempo estou tendo ainda câncer de pele. Pessoas acima de 50, 60 anos. Vamos dar um exemplo para entender assim. Por exemplo, você pega uma coisa muito valiosa que você coloca no lugar onde tem que estar muito protegido. Sim. Alta segurança. Sim. Então você tem que passar por 10 portas para você entrar naquela porta lá, para você tirar aquele objeto. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? O câncer de pele é assim, você vai abrindo uma porta cada vez que você vai tomando uma incidência maior de sol. Tem umas que já estão na última porta. O filtro solar não vai agir nessa, mas ele vai impedir que você consiga abrir outras portas até chegar lá. Entendeu? Então, por isso o efeito é importante. Porque às vezes a gente percebe que o sol faz bem. Né? Sim. Tem a história da vitamina D. Sim. E é sempre recomendado então a história do filtro solar. Então o filtro solar em alguns momentos também não resolve. Esse exemplo foi bom para nem sempre o filtro solar solução para certas idades. Ele é imprescindível. Mas ele não vai impedir que lesões que estão na iminência de aparecer, que elas não vão aparecer. Essas você não consegue segurar mais. Consegue segurar as demais. Isso. Mas por quê? Porque você veio tomando sol ao longo da vida, as doses.
E quer queira, quer não, assim, antigamente não se usava proteção nenhuma, praticamente. Entendeu? Era diferente. Era bem diferente, as pessoas nem sabiam que Hoje existia a isso. gente tem uma informação, conhecimento. As pessoas morriam, por exemplo, antigamente se falava ferida brava. Né? O pessoal falava, ferida brava, morreu de uma ferida brava, deu uma ferida brava, morreu. Tomou conta ali e acabou morrendo. Na verdade, eram os cânceres de pele que não se tratavam, não faziam diagnóstico, porque era difícil, né, antigamente. As pessoas trabalhavam muito na região, na zona rural, e não tinham noção, o trabalho era muito intenso, eles trabalhavam de sol a sol praticamente, de madrugada a sol, né, praticamente, então eles não tinham essa noção, e a incidência grande do sol, que é o perigo, né, que é das 10 às 4 da tarde, terrível. Então a relação maior são os raios. É importante, né? Das 10 da manhã às 4 da tarde é o pior horário. É o horário. Os raios, então você tem os raios ultravioletas A, raios ultravioleta B. Tem o C também, mas esse não age normalmente por causa que a camada de ozônio controla bem. Mas esses dois aí que são os vilões realmente do câncer de pele. Agora você pega o melanoma, né? Vamos pegar o melanoma, que é o das pintas pretas, ele não depende. O sol é um fator que piora muito, que aumenta muito, ele ajuda muito, mas ele não é o fator principal do melanoma. Né? O melanoma ele está relacionado muito com o fator genético, a genética do indivíduo e a história familiar. Então ele é um pouco diferente a tumorigênese dele, digamos. Entendi. Vamos mostrar então essas fotografias, essas imagens, a gente tem aqui no estúdio, porque eu acho que fica mais fácil da gente explicar, né, Olha, doutor Claudinei? essa figura, Priscila, ela mostra muito bem, eu gosto muito dessa figura, até eu mostro bastante no história para os pacientes, porque ele dá uma ideia dos 3 tipos básicos que nós temos. O superior ali, à direita, o basocelular, esse é o mais frequente que eu falei. É o mais comum, dos 80%, exato, né? Esse ele aparece realmente na região da face. É onde a incidência de sol bate mais, a região da região malar, sim. Na testa, no lábio inferior, no couro e cabeludo. Ele é maligno ou benigno? Todos eles são malignos, todos são malignos. Correto. Só que ele, por exemplo, dificilmente ele dá metástase para outro lugar, ele não dá raiz para outro lugar. Entendi. A probabilidade de ele dar uma metástase é de 0,025%, praticamente zero. Tem 400 casos divulgados no mundo inteiro. Agora de baixo, e você vê que esse aí, ele é bem evidente, você vê que ele é brilhante, ele tem uns bordos bem perolados, e ele é bem característico do vasocelular. Aí você pega o espinocelular, não, ele é espino, já significa espinho mesmo, ele é como se tivesse um espinho no rosto, cheio de especulações. E esses dois têm a característica que eles são pintas altinhas, né? Eles crescem. Normalmente são elevados. São elevados. Você tem casos que eles não são elevados, tem casos que eles são infiltrativos, planos. Que são os do lado, né? Não, o próprio vasocelular. Então você tem que realmente precisa do profissional para ele falar para você, olha, realmente isso aqui tem a característica, a gente tem experiência, a gente sabe. Mas às vezes o diagnóstico não é tão simples. Aí o de baixo é o espinocelular, que é o segundo mais frequente. Isso daí ele já pode dar metástase. Esse daí ele dá um segundo, mas ele já dá metástase, né? E aí nós temos o vilão maior ali, que é o melanoma. Esse é o das pintas pretas. Essa figura mostra bem ali, você vê ali que está ali a regra do ABC. Hoje nós temos o ABCD e hoje nós temos o E também. Porque aí você classifica as primeiras 4 na horizontais ali são lesões com aspecto benigno, elas são normais, são as pintas que aparecem no corpo. Não tem muitas irregularidades, né, doutor? Ali você vê que o A é de assimetria, então ele é bem simétrico. Se você colocar uma régua no meio, você vai ver que um lado é igual ao outro. Aí a segunda figura você vai ver de B, que é dos bordos. Os bordos deles são bem certinhos a primeira figura, e nas outras você vai ver que está bem irregular, estão bem irregular. Isso. Aí a terceira é a coloração. Você vai pegar, a primeira lá tem um tom normal. Você vê que a cor é todo uniforme, tudo escuro, preto, uniforme. Cor. Você pega as de baixo, você vai ver que já tem 2 ou 3 tons de cor. Isso é ruim. Lesões que têm essa evolução. E a D é de diâmetro. É uma lesão que eles consideram acima de 6 milímetros, você já tem que começa a crescer acima de 6 milímetros, já é uma lesão perigosa essa. Já é um alerta. Eu acho que isso é importante, então, a gente já deixar... Aí deixa eu só acrescentar o E, que agora tem o E também, que é a evolução. Como que ela evoluiu? Você tinha uma lesão inicialmente que era de aspecto benigno, e na evolução ela se tornou uma lesão com um aspecto diferente.
Então a gente acrescenta. Tem um Então, ela ABCDE, muda, né? que é para memorizar. É um Conforme processo o mnemônico para você memorizar bem Claro. o que você procura numa pinta. Não, é importante a gente deixar para o pessoal de casa a história da importância da detecção precoce. Então, se você percebeu que a mancha ou a pinta tem assimetria, as bordas irregulares, né, a cor variável, o diâmetro maior, né, e tem essa evolução, mudança na cor, mudança na forma, começou de um jeito e mudou, as pessoas têm que ficarem Acrescenta alertas. aí lesões que começam a ter coceira, começa a coçar, às vezes começa a ter um pequeno sangramento que não tinha. Então tem outros sinais que são importantes. Esses sinais são importantíssimos, né, doutor? Importantíssimo, é fundamental. Principalmente porque as pessoas falam, mas que pinta bonita, tem... quanto tempo você... Eu pego muito isso. Às vezes chega lá o paciente com uma pinta e fala, aí por acaso ele vai numa consulta por um outro motivo da consulta, aí eu observo e falo, mas o que é isso aqui? Quanto tempo você tem isso aqui? Aí você começa a ver, assim, então, mas é a minha pintinha que eu nasci com ela tão bonita, minha mãe tem, minha irmã tem, minha sobrinha tem. Aí você vai ver que o aspecto dela tá já um aspecto ruim. Às vezes você pega, casualmente, faz um diagnóstico casual. Então as pintas são bonitinhas, né? Tem a clássica pinta da Angélica, né? Entendeu? Bonita, mas com certeza, né? ela faz ela faz um acompanhamento rigoroso, né? Com microscopia, com dermatoscopia, para ver se não tem nenhuma evolução, porque realmente elas são perigosas. Você tem que dar muito valor de acompanhamento das pintas. Tá? Não vai tirar todas as pintas, né? Mas as pintas que tiverem características com a propensão a uma malignidade, isso profissional que vai poder dizer para você, dermatologista ou oncologista. É sempre importante passar por um dermatologista, se ele sentir algum sinal ali, já encaminha para o oncologista. Sim, tem você tem uma ideia, tem pessoas que o corpo inteiro é lotado mesmo de pintas. E preconiza-se que a cada 6 meses ele vá fazer um exame. A gente tem o dermatoscópio, que é um aparelho com a lente de aumento, então você consegue visualizar o aumento, as características para entrar naquele grupo que nós mostramos ali. Isso é importante. Claro. Entendeu? Aí você vai falar assim, não, olha, continua seguindo, não precisa mexer, não precisa fazer nada. Não, nós temos que tirar isso aí, nós temos que operar. Isso é fundamental. Perfeito. Entendeu? E a gente pode conversar mais um pouquinho no segundo bloco. A gente vai finalizar esse primeiro bloco mostrando, como sempre, o look do programa. O look de hoje é um vestidinho leve, gostoso, todo florido, lá da Inês Janine. Essa estampa eu achei maravilhosa, daqui a pouco chega a primavera e a gente já fica com a estampinha primavera-verão, preview verão. Eu achei que tá bárbaro essa estampa. E eu também gostaria de agradecer a equipe da Clínica Fulvia Magrini, que toda semana me produz para o programa cabelo e maquiagem. Pessoal, a gente já volta com muito mais sobre câncer de pele. De volta ao Conexão Saúde, o papo está muito bom, estamos aqui conversando sobre as pintas, as manchas, né, doutor Claudinei? Sim. E realmente a gente precisa prestar muita atenção nos formatos, nas cores, no crescimento, nessa evolução, para a gente não se perder aí, né? É importante, né? E é importante a gente falar também, né? Aqui, assim, existe também, não é só o sol que pode provocar. Isso que a gente queria... Existem outros fatores também que podem provocar cicatrizes antigas, principalmente cicatrizes de queimadura, essas lesões eczematosas de perna, principalmente pacientes que têm muitas varizes nas pernas. Você pega áreas pacientes que fizeram radioterapia em determinadas regiões, a pele fica sensível. Você pega, por exemplo, pacientes transplantados, principalmente os transplantados renais, por uso de imunossupressor por longo período, eles têm uma propensão a ter câncer de pele, é muito frequente, isso a gente pega muito. Porque enfraquece a imunidade? Exato. Porque nós temos o sistema de defesa do organismo, claro, né? As células matadoras, o sistema de linfócitos, tudo que está relacionado com a imunidade. Então, os pacientes transplantados, os pacientes portadores de HIV, por exemplo, eles têm uma imunidade bem baixa. Isso acaba predispondo a tumores de pele, é muito frequente também. Então,
Nós podemos pegar também, muito frequente, às vezes o paciente acha que ele tem câncer de pele, na verdade ele tem uma queratose, a queratose actínica, umas lesões, aquelas lesões amarronadas, espalhadas principalmente nas mãos, nos braços, nessa região do colo, e às vezes é só uma queratose actínica, que é actínica relacionada com o próprio sol. Sim. E a gente consegue definir, e a maioria das vezes a gente faz um tratamento só tranquilo. De acordo com que o olhar clínico Sim. do médico já Sim. sabe exatamente Exato, que tipo exato. de... Eu- Por isso a importância de ir até o oncologista Exato, ou a até gente- um dermatologista Esse eu- para que ele faça o diagnóstico, né? 99% das vezes eu olhando a lesão, Claro. eu já sei o que tipo que é, qual a característica, com a ajuda ainda da dermatoscopia, eu defino quase A gente 100% precisa do buscar se isso, precisa ou não retirar essa lesão, né? Então isso é importante. E sobre os tratamentos? Quando a gente percebe, recebe o diagnóstico de que a gente tem o câncer de pele, quais tipos de tratamento existem hoje para um paciente? O grande problema, o tratamento é eminentemente cirúrgico, principalmente o vaso celular, que é mais frequente. O grande problema é você ter experiência para fazer esse tratamento. Por isso que eu falo, é muito importante, porque você ao mesmo tempo, você precisa, porque dentro da oncologia é assim, é importante eu dizer isso. Você tem que curar o paciente. O segundo prioridade é você dar função para o órgão. Sim. Ele tem que funcionar. Terceiro, que você deixa para a estética. Então, às vezes, as pessoas se preocupam com a estética antes de resolver o problema. Não adianta nada você Às estar vezes não, bonitinho. quase sempre. Quase sempre. Aí você está bonitinho, mas está com um tumor em evidência. Você não conseguiu tirar. Claro. Então, você tem que dar margem. O mais importante do tratamento do câncer de pele é margem. Você tem que dar margem cirúrgica. Só que a margem depende muito do teu olho, da tua experiência. E o grande problema é assim, se você trata com um profissional que ele não tem experiência, ele não vai dar a margem adequada. Por quê? Para você dar margem, você vai tirar uma grande área, principalmente nariz, que é difícil de reconstruir, lábio, região perto dos olhos, pálpebra. Se você não tiver experiência de reconstrução, você vai tirar pouco. Aí Porque você é uma não... cirurgia, Você né? tem que fazer uma cirurgia plástica. Então, eminentemente, eu tenho que trabalhar, eu trabalho dentro da ressecção com ampla margem, que é fundamental como oncologista, cirurgião, e também fazer uma reconstrução local, rodando retalho, fazendo enxerto quando precisa. Tudo isso você precisa tratar. Às vezes, você resolve só com uma cauterização, bisturizinho elétrico ou nitrogênio líquido. Você pode fazer uma criocauterização. Às vezes, tem umas que você pode usar um quimioterápico tópico. Entendeu? Então, existem vários tratamentos, mas o tratamento, eminentemente, é cirúrgico. É cirúrgico. E o vaso celular, ele cresce só num lugar. Se você tirou com a margem ampla, tudo resolve. Agora, você pega o espinocelular do segundo tipo, além da margem, você tem que estar em vigília desse paciente para que ele possa ter a formação de ínguas próximo do tumor. Ele precisa ser melhor vigiado. Entendeu? E o melanoma, então, nem se fala. O melanoma, é importante dizer assim, o melanoma, além da margem que você precisa tirar, que é muito maior do que dos outros, ele tem um potencial de recidiva, de voltar à lesão local, e a distância é muito grande, então eles até classificam esse melanoma, 2 índices que se usa muito, quando é o índice de Clark, que você vê quais as camadas que são acometidas pela lesão, e você usa, na verdade, o índice de Breslow, a micrometria, eles vê a profundidade que essa lesão acometeu, a profundidade da lesão do Isso é tumor. importantíssimo, né? Fundamental, porque a partir disso daí, tumores acima, no Breslow acima de 1 milímetro, você tem que pesquisar linfonodos, ínguas próximas. É bem complexo, então assim, você precisa realmente do profissional que entenda muito bem disso para poder dizer para você, olha, fica tranquilo, você vai fazer só isso, é só cirurgia, olha, não dá para você ficar tranquilo, nós vamos ter que fazer um segmento rigoroso cada 3, cada 6 meses, entendeu? Então a gente... Doutor Claudinei, sobre radioterapia e quimioterapia, é muito esse pós-operatório, né? Não sei como a gente chama, é muito utilizado em operações, cirurgias de câncer de pele? O câncer de pele, o mais importante é a cirurgia, mas você tem um tratamento que a gente chama depois, que é o tratamento adjuvante, que a gente chama, que é um tratamento que você vai, digamos, ajudar o tratamento inicial, e a probabilidade de recidiva seja menor. Tá. Né?
Você pode, inclusive, a radioterapia, alguns tumores basocelulares, você pode tratar só com radioterapia. Só com radioterapia. Você pega, por exemplo, lugares difíceis de você retirar a lesão, orelha, por exemplo, em parte interna da orelha, é difícil de você lidar, você pode fazer só radioterapia. E resolve também, entendeu? Perfeito. A frequência de voltar à lesão é maior, mas dependendo o estrago que você pode fazer com uma ressecção, com a dificuldade de reconstrução, às vezes é melhor você fazer uma radioterapia e deixar uma cirurgia, por um acaso, se a radioterapia não der certo e recidivar. A quimioterapia não é muito frequente. Não é frequente, não, é né? difícil, casos... Agora, no melanoma, por exemplo, nós temos hoje tratamentos, além de cirurgia, tudo, nós temos tratamentos através de imunoterapia, interferon, tem outros tratamentos, vacinas, e aí entra em detalhes mais que vai depender de cada tipo, mas você tem... Cada um é um, né? Mas você tem tratamentos radioterápicos e tem tratamentos também com quimioterapia, mas não é o mais comum. Não é usual, não é usual. Frequente, usual realmente é a cirurgia tratamento resolve... cirúrgico, que é importantíssimo. Entendi. Vamos dar mais uma olhadinha nas imagens para as pessoas entenderem a importância da detecção precoce? Esse é um melanoma, um tumor de pinta preta. Você vê ali, ó, essa lesão, ó, que a gente estava comentando no começo, é uma lesão irregular, as bordas são irregulares. As bordas irregulares, se você traçar uma régua no meio dela, o lado direito vai ser diferente do lado esquerdo. Ela tem mais de 6 milímetros, essa lesão. Bordas irregulares, o tom de cor, nessa lesão ela é praticamente uniforme. Você vê que ela engana, mas ela ainda é uniforme. Se você olhar com mais detalhe na dermatoscopia, você vai perceber que ela tem mais de um tom de cor. Mas a olho assim não, entendeu? Então é uma típica lesão perigosa essa daí. É importante, vamos para a próxima. Essa aí já é uma lesão com característica... Essa é da Angélica, parece, né? Exato. Entendeu? Essa era uma lesão extensa de um paciente, uma lesão enorme, era uma lesão mais ou menos de uns 7 por 4 centímetros, né, de dorso. Sim. Mas uma lesão benigna, você vê aí, ó. Essa é típica lesão que você não precisa se preocupar. Ela traça uma régua no meio ali, o lado direito é igual ao esquerdo. Bem uniforme, os bordos estão bem uniformes em volta. A cor, né? Cor uniforme, entendeu? Ela, apesar de ela ser grande, mas isso aí é o típico de uma lesão que ele já nasceu com esse tamanho. E ela não teve evolução. Entendeu? Do ABCDE, o E da evolução, ela não teve evolução. Muitos anos ele tinha essa lesão. Perfeito. Aí você pega novamente, ó. Essa já é bem característica, característica, né? Melanoma, você vê que é um tumor, é assimétrico, as bordas são irregulares, tom diferente de cor, mais de 6 milímetros. Provavelmente ela teve uma evolução, o paciente percebe que ela era de um jeito e agora ela está do outro. Então esse é típico uma lesão perigosa, extremamente grave, que tem que ser cuidado com muito cuidado, né? Esse é o clássico basocelular, né? Esse é o clássico, é um paciente que tem que ser operado. A gente leva, a maioria das cirurgias a gente faz no consultório, na clínica, com anestesia local, ambulatorialmente, sem sedação, nada, só com anestesia local. Tem alguns casos que você precisa, os lugares, por exemplo, o nariz, que é muito difícil de você lidar, reconstruir para não ficar nenhum defeito, você tem que levar para o centro cirúrgico. Plástica, né? Aí você tem que levar para o centro cirúrgico, ou fazer com uma sedação, anestesia local. Esse caso é o caso do basocelular, aquele mais frequentemente dá na região do nariz. Tem que tirar com uma ressecção ampla, aí você tem que usar a pele do lado para rodar um retalho, fazer uma reconstrução. Só não mostrei as outras imagens porque às vezes choca, não é o caso aqui, mas a gente não dá para se mostrar, mas a cirurgia é uma cirurgia bem complicada e com resultados, graças a Deus, bons resultados de cura. Positivos, né? Esse também, ó, você vê que ele tem uma lesão extensa no nariz ali, ó, é um basocelular também. E do lado, você vê, ó, é uma queratose actínica. Tem uma mancha, né? É uma lesão que ela é pré-neoplásica. Se você não cauterizar essa lesãozinha aí do lado, ela vai evoluir para outra. Ela evolui. Ela começa como a... Esse é o caso da evolução, né? Esse é o caso da evolução. Então, a gente estando vigiando, a gente trata... Eu tenho uns ambulatórios que os pacientes, eles cada 4, 6 meses estão sempre lá. Eu estou sempre acompanhando. Você tira um, mas como ele tem um potencial de ter um câncer... de pele, e daqui a pouco ele aparece em outro lugar. E você está sempre acompanhando, vigiando, né? Com certeza, é importantíssimo esse acompanhamento. Esse é um tumor na perna, no braço do paciente, entendeu? Esse já é bem visível que é grave, né? Não vem de uma pinta, parece que vem de um machucado, de alguma coisa assim, né? No braço costuma dar muito o espino celular, que é o segundo tipo.
entendeu? Entendi. É um lugar onde o sol é muito intenso, a camada superficial que dá, a camada escamosa da pele é que dá esse tipo de tumor. É bem infiltrativo, sangra muito, muitas vezes sangra. Dá ínguas para axila, por exemplo. Esse paciente tinha uma íngua na axila. Demorou muito tempo para tratar. Visível, né? Que tem algum problema aí nesse caso. E demorou pra... muito tempo. Às vezes a pra família. Pessoa procurar? Às vezes, esse caso, pessoalmente, ele ficou muito tempo com essa lesão e essa lesão foi crescendo, crescendo. A família achou que fosse uma ferida normal, foi passando pomadas. Olha lá a importância Isso é importante. do diagnóstico. E você não pode ser caseiro, gente, de não jeito pode. nenhum. Assim, a maioria das vezes, uma pomadinha ou outra, quando é uma lesão simples, você resolve. Mas começou a não cicatrizar, a lesão está crescendo, não está cicatrizando, começou a doer, formar ferida, sangrar, procura o profissional. Às vezes você está diante de um câncer de pele tratável e curável, você vai complicar porque isso mata. Se você não tratar corretamente, isso leva à morte, infelizmente. É importante dizer que tem cura, mas se a prevenção e o diagnóstico não for feito, leva à morte. É desastroso. É desastroso. Uma coisa simples, é desastroso. Aí você tem mais uma lesão na região frontal, né? Uma lesão frontoparietal, frontozigomática, né? Tá. Também é um vaso celular, esse é pigmentado, esse você vê... Esse a gente percebe... Esse parece o melanoma, mas né? ele não é. Você viu que ele é um vaso celular também, por isso que você tem que saber o que você está vendo. É um vaso celular pigmentado, que é uma característica de um tipinho de tumor, é o mais frequente, ele não dá resposta para nenhum lugar, mas ele é pigmentado, então ele confunde às vezes, se você não tiver experiência, com melanoma, aí você vai super tratar, um overtreatment que se chama, né? Então, quer dizer, não adianta você fazer, você vai exagerar no tratamento, fazer um super tratamento, então não se pode também. Doutor Claudinei, eu estou sabendo que o senhor está numa clínica nova? Conta pra gente do endereço. Isso, a gente mudou, né? A gente procurou um espaço melhor, mais amplo, com mais conforto para os pacientes. Né? Nós estamos num novo endereço, ali próximo acho que é próximo ali da Brasilux, do Demar Seguros, ali para trás do Palomax do centro. Então, perto da via Tarado Mendes, ali é a maneira mais fácil de você chegar. Ficou muito bom, ficou muito confortável, consigo agora dar um ambiente melhor para os meus pacientes que precisam, mais conforto. Eu vou pegar depois o endereço, a gente vai colocar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Manuel Rodrigues lá, 150. Manuel Rodrigues, 150? 150. Ali é Parque Primavera. Parque Primavera. Bairro. Perfeito. Doutor Claudinei, gostaria de agradecer. O senhor mais uma vez deu uma aula para a gente aqui, eu adoro a sua presença aqui no programa. E a gente finaliza com o nosso muito obrigado. Deixa eu só complementar uma coisinha que a gente não pode esquecer. O filtro solar, gente, é extremamente importante. Deve ser usado. O filtro que vocês devem usar é um filtro de preferência acima de fator 30. Na verdade, esse significado de 30, 40, 50, na verdade é assim, a exposição, o tempo que quando você leva uma insolação, o tempo que você leva para ficar vermelho, por exemplo, levou 10 minutos para ficar vermelho. Então você usa um fator 30, você vai multiplicar 30 vezes isso. Então você vai levar 300 minutos para começar a ficar vermelho. Então importante essa explicação, que a gente nunca sabe, né? Por que você usa um fator... qual é o valor do fator 30? Se você leva 2 minutos para ficar vermelho a exposição ao sol, você vai levar 60. Na verdade, você multiplica isso. Se você usou um fator 50, você vai aumentar, se era para aparecer ficar vermelho em 2 minutos, vai ficar em 100 minutos, que é quase 2 horas. Entendeu? Então isso é fundamental. Um fator depende muito da coloração da pele, se é branco, se é negro, se é moreno. Você tem que dar valor a isso, o tempo de exposição, aonde você vai expor isso. Não esquecer muito importante, que ele estava esquecendo assim, esse bronzeamento artificial é extremamente perigoso. Nada de bronzeamento artificial. Tem que ter um critério muito rigoroso para isso, tem que tomar muito cuidado que ele provoca câncer de pele. Não se esqueça disso. O filtro solar é importantíssimo, tem que ter o hábito de usar. Desde criança, se você habituar as crianças a usarem, já é importante. Então fica o recado. E a gente agradece novamente, né, todas as dicas, todas as informações, todo esse conhecimento, essa aula, né, como eu falei. Sim. E a gente aguarda vocês toda quarta-feira aqui, às 2 da tarde, todo sábado às 6h30, com muita saúde para todos nós. Até breve!